A umidade fria de Coimbra entranhava-se nos ossos de Diogo enquanto ele descia do autocarro na estação central. A mochila, carregada de roupa, alguns livros e o peso esmagador das expectativas familiares parecia fundir-se com as suas costas. Lisboa, com o seu caloroso caos suburbano e o cheiro familiar a maresia e cachupa, ficara para trás, uma aguarela nostálgica na sua mente. Ali, sob o céu cinzento de outono, as pedras antigas da cidade universitária pareciam observá-lo com uma solenidade que o intimidava e, contraditoriamente, o maravilhava. Seria este o lugar onde os seus sonhos de se tornar engenheiro informático ganhariam forma, ou apenas mais um palco para a subtil, mas persistente, sensação de não pertença que o acompanhava como uma sombra? A residência universitária, um edifício austero com longos corredores e um cheiro persistente a lixívia e café requentado, foi o seu primeiro contacto com a nova realidade. O quarto, pequeno e impessoal, tinha uma janela que dava para um pátio interior, onde os sons ecoavam de forma desconcertante. Enquanto desfazia a mala, sentia os olhares curiosos dos outros estudantes nos corredores. Olhares que lhe pareciam demorar um pouco mais sobre a sua pele escura, o seu cabelo crespo e curto. Tentou sorrir, um aceno tímido, mas a maioria desviava o olhar rapidamente, como se tivessem sido apanhados em flagrante a observar algo exótico. Calma, Diogo, disse para si mesmo, é só o primeiro dia. As coisas melhoram. O primeiro dia de aulas na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra foi uma mistura de excitação e apreensão. A grandiosidade do edifício, com os seus laboratórios modernos e salas de aula que cheiravam a conhecimento antigo e novo, impressionou-o. Sentou-se numa das filas do meio, tentando absorver cada palavra do professor de álgebra linear, a sua caligrafia miúda e rápida a encher o caderno de notas. Foi então que o sentiu. Um olhar. Não um olhar curioso, mas um olhar pesado, carregado de um desdém palpável. Vinha de um grupo de rapazes sentados mais atrás, claramente os populares da turma. No centro do grupo, um jovem alto, loiro, de olhos azuis frios, fitava-o abertamente. Era Gonçalo. O olhar durou apenas alguns segundos, mas para Diogo pareceu uma eternidade, um selo invisível a marcá-lo como diferente, como alvo. Nos dias que se seguiram, Diogo tentou focar-se nos estudos, mergulhando nos complexos algoritmos de programação e nas intrincadas demonstrações de cálculo. A biblioteca, com o seu silêncio quase reverente e o cheiro a papel antigo, tornou-se o seu refúgio. No entanto, a presença de Gonçalo e do seu séquito, Rui e Pedro, duas sombras menos inteligentes, mas igualmente cruéis, pairava como uma nuvem negra. Os comentários começaram de forma subtil, brincadeiras, disfarçadas ditas em voz suficientemente alta para que Diogo ouvisse. Olha, o bolseiro parece perdido. Será que ele percebeu alguma coisa da aula de hoje? Dizem que alguns têm mais dificuldade, não é? Referências veladas à sua cor, à sua origem, ao seu estatuto de bolseiro. Cada palavra era uma pequena picada, minando a sua confiança. Foi numa aula de cálculo que conheceu Beatriz. Cabelo ruivo e rebelde, olhos verdes inquisitivos e uma mochila coberta de pins de causas sociais. Ela sentou-se ao seu lado quando a sala já estava cheia e, no final da aula, virou-se para ele com um sorriso franco. Achei esta aula particularmente densa. E tu? Sou a Beatriz. A sua voz era calorosa, desprovida de qualquer subterfúgio. Diogo, apanhado de surpresa pela sua abordagem direta, apenas conseguiu murmurar o seu nome e concordar. Começaram a conversar, primeiro sobre as aulas, depois sobre música, sobre a vida em Coimbra. Beatriz era estudante de Sociologia, mas tinha algumas cadeiras de matemática por opção. Era idealista, apaixonada por justiça social e não demorou a perceber a dinâmica tensa que envolvia Diogo e o grupo de Gonçalo. Não ligues àquele idiota do Gonçalo, disse ela um dia, enquanto tomavam café no bar da faculdade, depois de Gonçalo ter feito um comentário particularmente desagradável sobre o nível de alguns alunos que só entravam por cotas. Ele é o típico menino rico e mimado que pensa que o mundo lhe pertence. A família dele tem muita influência na cidade. O pai é um juiz qualquer, acho eu. Isso só lhe aumenta a arrogância. O apoio de Beatriz foi como um pequeno bote salva-vidas num mar de ansiedade. Começaram a estudar juntos e Diogo descobriu que explicar-lhe as matérias de programação o ajudava a consolidar os seus próprios conhecimentos. Sentia-se menos só, mas o medo persistia. O comportamento de Gonçalo, longe de diminuir com a aparente indiferença de Diogo, começou a escalar, já não eram apenas palavras.
Um dia, Diogo descobriu que os seus apontamentos para um teste importante de estruturas de dados tinham desaparecido da sua mochila. Tinha a certeza de os ter guardado lá. No dia seguinte, viu Rui a rir-se com Pedro enquanto olhavam na sua direção. O teste correu-lhe mal. A suspeita corroeu. Outra vez na cantina, enquanto Diogo almoçava sozinho, Gonçalo passou pela sua mesa e acidentalmente entornou um copo de sumo sobre os seus livros e o seu tabuleiro. Oh, desculpa. Pá, disse Gonçalo com um sorriso trocista. Estava distraído. Mas olha, se calhar até te fiz um favor, isto não parecia muito apetitoso. Os amigos dele riram-se ruidosamente. Diogo sentiu o rosto a queimar, a humilhação a apertar-lhe o peito. Limpou a confusão em silêncio, sob os olhares de dezenas de outros estudantes, alguns divertidos, outros constrangidos, mas ninguém interveio. A invisibilidade que tanto desejara transformava-se numa solidão opressora. O seu rendimento académico, antes promissor, começou a refletir o turbilhão emocional que vivia. As noites eram passadas em claro, a ansiedade a remoer-lhe o estômago, a reviver cada humilhação, cada olhar de desprezo. O medo de falhar, de desiludir os pais que tanto tinham sacrificado por ele, de perder a bolsa que era a sua única forma de estar ali, era constante. Começou a evitar os corredores principais, a chegar atrasado às aulas para não se cruzar com Gonçalo, a comer sandes no quarto em vez de ir à cantina. Beatriz via o seu sofrimento. Diogo, tens de denunciar isto, insistia ela. Não podes continuar a aguentar. Isto é bullying, é racismo. A universidade tem de fazer alguma coisa. Fazer o quê, Beatriz? Respondeu ele, a voz embargada. Acharias que me dariam ouvidos? Sou um bolseiro negro de um bairro social. Ele é o Gonçalo, filho de gente importante. Quem é que eles iriam acreditar? Só iria piorar as coisas para mim. O medo de represálias, de ser rotulado como problemático, paralisava-o. O professor Aníbal, da cadeira de algoritmos avançados, um homem de meia-idade, reservado mas conhecido pela sua mente brilhante e justiça, notou a acentuada quebra no desempenho de Diogo. Nos primeiros trabalhos, Diogo destacara-se pela elegância das suas soluções. Agora, os seus trabalhos eram entregues em cima da hora, por vezes incompletos. A sua participação nas aulas, antes curiosa, tornara-se nula. Um dia, no final de uma aula, pediu a Diogo para ficar. Diogo, está tudo bem consigo? Perguntou o professor, o seu olhar perspicaz fixo nele. O seu rendimento tem decaído. É um aluno com um potencial notável. Seria uma pena desperdiçá-lo. Se houver algum problema, alguma dificuldade de adaptação, Diogo engoliu em seco. Era a sua oportunidade. Mas as palavras não saíam. O medo era maior. Está tudo bem, professor. Só alguma dificuldade em gerir o tempo, o volume de estudo. Vou esforçar-me mais. Mentiu, e a mentira soube-lhe as cinzas na boca. O professor Aníbal pareceu pouco convencido, mas anuiu lentamente. Se precisar de alguma coisa, o meu gabinete está aberto. O ponto de ruptura chegou com o projeto final de engenharia de software. Era um trabalho de grupo, e Diogo, por ironia do destino ou pura maldade do sistema de atribuição aleatória, calhou no mesmo grupo que Rui e Pedro. Gonçalo estava noutro grupo, mas a sua influência era palpável. Rui e Pedro ostracizaram Diogo desde o início, não o incluindo nas discussões, ridicularizando as suas sugestões. Diogo acabou por fazer a maior parte do trabalho sozinho, noites a fio a programar, a tentar construir algo de que se pudesse orgulhar, apesar de tudo. Na véspera da entrega, quando foi à sala de estudo verificar os últimos detalhes no computador partilhado onde o projeto estava guardado, descobriu o impensável. A pasta do projeto tinha sido completamente apagada. Horas, semanas de trabalho, esfumadas. Um pequeno ficheiro de texto com o nome boasortebolseiro.txt fora deixado no ambiente de trabalho. O conteúdo era apenas uma série de caracteres aleatórios, mas a mensagem era clara. Sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. O pânico frio e agudo subiu-lhe pela garganta. Naquele momento, Gonçalo passou pelo corredor do lado de fora da sala de estudo, assobiando uma melodia qualquer, e lançou-lhe um olhar cúmplice e vitorioso. Diogo correu para a residência, o desespero a afogá-lo. Atirou-se para a cama, os soluços a abalarem-lhe o corpo. A ideia de desistir, de voltar para Lisboa, para a segurança familiar, para longe daquela crueldade, era esmagadora. Foi Beatriz quem o encontrou assim. Horas mais tarde, o rosto inchado de tanto chorar, o olhar vazio. Diogo, o que aconteceu? Perguntou ela, a voz cheia de alarme, sentando-se ao seu lado e pousando uma mão hesitante no seu ombro. Entre soluços, ele contou-lhe tudo. A sabotagem, o ficheiro, o olhar de Gonçalo.
Eu não aguento mais, Bia, não aguento. Eles ganharam. Eu vou desistir. Beatriz ouviu em silêncio, o seu rosto a endurecer de raiva à medida que ele falava. Quando ele terminou, ela segurou-lhe as mãos com força. Não, Diogo, tu não vais desistir. Eles não vão ganhar. Chega, vamos lutar contra isto, juntos. A convicção na voz de Beatriz acendeu uma pequena faísca de esperança em Diogo. Era ténue, frágil, mas estava lá. Mas como? Sussurrou ele. Não temos provas concretas de nada. Vamos arranjá-las, disse Beatriz, determinada. Aquele idiota do Gonçalo já foi longe demais. Alguém tem de o parar. Nos dias seguintes, uma nova energia, alimentada pelo desespero e pela determinação de Beatriz, começou a tomar conta de Diogo. Começaram a traçar um plano. Beatriz, com a sua perspicácia para as dinâmicas sociais, lembrou-se de ter visto Gonçalo gabar-se para os amigos sobre como tinha dado uma lição. Alguém. Poderiam tentar que ele se incriminasse. Diogo, apesar do medo, concordou em tentar. A ideia de confrontar Gonçalo diretamente era aterradora, mas a alternativa, desistir, era ainda pior. Decidiram que a melhor forma seria Diogo tentar falar com Gonçalo num local público e Beatriz estaria por perto a gravar discretamente com o telemóvel. O plano era arriscado. Se Gonçalo percebesse, as coisas poderiam piorar muito. Escolheram o bar da faculdade, numa hora de menor movimento. Diogo aproximou-se da mesa onde Gonçalo estava com Rui e Pedro. O seu coração batia descontroladamente, as mãos suavam. Gonçalo, podemos falar? Perguntou Diogo, a voz a tremer ligeiramente. Gonçalo levantou os olhos, um sorriso de escárnio a formar-se nos seus lábios. Ora, se não é o nosso gênio da informática, o que é que queres, bolseiro? Perdeste mais algum trabalho? Rui e Pedro riram-se. Eu sei que foste tu que apagaste o meu projeto, disse Diogo, tentando manter a voz firme. Gonçalo encostou-se na cadeira, divertido. Ah, sim? E como é que sabes isso, ó detetive? Tens provas? Ou é só mais uma das tuas teorias da conspiração porque não consegues lidar com a pressão? Tu deixaste um ficheiro e eu vi-te no corredor. Eu ando por muitos corredores, retorquiu Gonçalo. E sobre o ficheiro, qualquer um o podia ter posto lá. Talvez um dos teus muitos admiradores. O sarcasmo era palpável. Sabes, Diogo, há pessoas que simplesmente não pertencem a certos sítios. Pessoas que vêm de certos sítios, ou com certa cor, deviam perceber o seu lugar. Esta universidade é para a elite, não para quem entra por caridade. Cada palavra era como um soco. Diogo sentiu a raiva a subir, mas lembrou-se do plano. Beatriz estaria a gravar. Precisava que ele dissesse mais. Então estás a admitir que me tens perseguido por causa da minha cor? Por ser bolseiro? Perguntou Diogo, a voz agora mais carregada de emoção. Gonçalo riu-se. Perseguir? Não te dês tanta importância. Digamos apenas que não gosto de ver o nível desta faculdade a baixar. E sim, certos elementos contribuem para isso. Tu és um bom exemplo. Se fosses esperto, voltavas para o buraco de onde vieste antes que te magoasses a sério. A ameaça era velada, mas clara. Diogo sentiu que tinha o suficiente. Afastou-se, o coração a mil, sem saber se Beatriz tinha conseguido gravar. Encontrou-a perto da saída, pálida, mas com um brilho nos olhos. Consegui, sussurrou ela, mostrando-lhe o ecrã do telemóvel. A qualidade do som não é perfeita por causa do barulho, mas apanha-se tudo. As palavras dele, a ameaça. Para além da gravação, Beatriz, usando os seus contactos no curso de Sociologia e a sua persistência, conseguiu convencer outro estudante, que também fora vítima de bullying por parte de Gonçalo no ano anterior, embora por motivos diferentes, a escrever um testemunho anónimo detalhado sobre as táticas de intimidação de Gonçalo. Não era muito, mas juntamente com a gravação era algo. Com estas migalhas de prova, Diogo e Beatriz marcaram uma reunião com o diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia, o professor Dr. Vasconcelos, um homem conhecido pela sua rigidez e formalidade. A sala do diretor era imponente, revestida a madeira escura, com retratos de antigos diretores a observá-los das paredes. O ar cheirava a cera e a livros velhos. Apresentaram o caso com a maior calma e clareza que conseguiram. Diogo relatou os incidentes, a sua voz por vezes a falhar ao recordar a humilhação. Beatriz complementou com a sua perspectiva de testemunha e apresentou a gravação e o testemunho anónimo. O diretor Vasconcelos ouviu tudo em silêncio, o seu rosto impassível, os dedos entrelaçados sobre a secretária maciça. Quando terminaram, houve um longo silêncio. Estas são acusações muito graves, meus jovens, disse finalmente o diretor, o seu tom neutro.
O aluno Gonçalo Matos é filho de uma família proeminente desta cidade, beneméritos da universidade. Precisamos de ter muito cuidado ao lidar com esta situação. O coração de Diogo afundou-se. Era exatamente o que ele temia. A influência da família de Gonçalo a abafar tudo. Mas Beatriz não se deixou intimidar. Senhor diretor, com todo o respeito, a proeminência da família não pode ser um escudo para comportamentos inaceitáveis como bullying, racismo e sabotagem académica. O que está em causa é a integridade desta instituição e o bem-estar dos seus alunos. O diretor olhou para Beatriz, uma centelha de algo que poderia ser respeito ou surpresa pela sua audácia nos seus olhos. Compreendo a sua posição, menina, e levo estas alegações muito a sério. Vou convocar o aluno Gonçalo Matos para ser ouvido. E o professor Aníbal, como coordenador do curso de Engenharia Informática e professor do aluno Diogo, também será consultado. A reunião com Gonçalo foi marcada para o dia seguinte. Diogo e Beatriz foram informados de que deveriam estar presentes, mas apenas como observadores silenciosos, a menos que solicitados a falar. O pai de Gonçalo, o juiz Matos, fez questão de estar presente também, o seu ar severo e a sua reputação encherem a sala antes mesmo de ele entrar. Gonçalo entrou na sala com a sua arrogância habitual, mas Diogo notou um ligeiro tremor nas suas mãos. Negou todas as acusações veementemente. É tudo uma invenção deste indivíduo, disse apontando para Diogo com desdém. Provavelmente está com inveja do meu sucesso, ou então não aguenta a pressão do curso e quer arranjar desculpas. O juiz Matos interveio, a sua voz grave e autoritária. Senhor diretor, conheço o meu filho. Ele é um rapaz competitivo, talvez um pouco exuberante, mas não é nenhum delinquente. Estas acusações são infundadas e visam apenas manchar o bom nome da nossa família. Espero que a universidade não se deixe levar por calúnias. Foi então que o diretor Vasconcelos pediu para ouvir a gravação. Enquanto as palavras de Gonçalo, se fosses esperto, voltavas para o buraco de onde vieste antes que te magoasses a sério, ecoavam na sala, o rosto do juiz Matos contraiu-se levemente. Gonçalo ficou pálido. O professor Aníbal, que tinha permanecido em silêncio até então, pediu a palavra. Senhor diretor, senhores, começou ele, a sua voz calma, mas firme. Não posso comentar diretamente os incidentes relatados, pois não os testemunhei. No entanto, posso atestar o percurso acadêmico do aluno Diogo. No início do semestre, demonstrou um potencial excepcional, uma mente analítica e uma dedicação invulgares. Nas últimas semanas, o seu desempenho caiu drasticamente e notei nele sinais de grande ansiedade e desânimo. Fez uma pausa, olhando diretamente para Gonçalo. Um ambiente universitário saudável deve promover o debate de ideias e o respeito mútuo. Qualquer forma de intimidação ou discriminação é corrosiva e inaceitável. As palavras do professor Aníbal, vindas de uma figura tão respeitada, pareceram ter um peso considerável. O diretor Vasconcelos ponderou por momentos. A pressão do juiz Matos era evidente, mas as provas, embora não conclusivas para um tribunal, pintavam um quadro preocupante. Finalmente, o diretor anunciou a sua decisão. Não haveria uma expulsão, como talvez Beatriz desejasse no seu íntimo. A influência familiar de Gonçalo e a natureza não fisicamente violenta da maioria dos atos pesaram. No entanto, Gonçalo seria suspenso por um semestre. Teria um registro disciplinar gravíssimo no seu processo académico. Seria obrigado a frequentar um programa de sensibilização para a diversidade e o respeito, e qualquer nova queixa fundamentada resultaria na sua expulsão imediata. O juiz Matos protestou, mas o diretor manteve-se firme. Gonçalo saiu da sala lívido, disse, sem conseguir encarar Diogo. Nos dias que se seguiram, a notícia da suspensão de Gonçalo espalhou-se como um rastilho pela faculdade. Houve quem dissesse que fora pouco, quem achasse que Diogo tivera sorte por apenas aquilo lhe ter acontecido. Mas para muitos, especialmente para aqueles que também tinham sentido o peso da arrogância de Gonçalo, foi um sinal. Um sinal de que, por vezes, os intocáveis podiam ser tocados. Diogo sentiu um alívio imenso, mas também um cansaço profundo. As feridas emocionais não desapareceriam de um dia para o outro. A sombra do medo, a sensação de ser um alvo, demorariam a dissipar-se completamente. Mas algo mudara dentro dele. Ao enfrentar Gonçalo, ao lutar pela sua dignidade, descobriram uma força que não sabia possuir. Beatriz estava radiante. Conseguimos, Diogo. Não foi a vitória total que eu queria, mas ele não ficou impune.